YouTube, vamos falar sobre a lore e universo de Gaia, o Prelúdio. Caso você esteja nesse canal há muito tempo, você deve se lembrar que eu fiz um vídeo sobre Gaia, o Prelúdio no início desse ano e também participei de uma campanhazinha disponível aqui no YouTube, link na descrição, onde meu personagem era incrível. Gaia, o Prelúdio é um sistema de RPG de mesa nacional que ainda está em desenvolvimento, é claro, e é muito diferente sistematicamente da maioria dos RPGs que eu joguei. Ele se diferencia do resto, tem uma identidade única e blá blá. A jogabilidade do sistema é muito legal e tem quase um ano que eu não falo de RPG aqui, então vamos falar de Gaia de novo. Porém, naquele meu vídeo eu falei que o universo e a história em geral de Gaia pareciam muito interessantes, mas não tinha muita coisa ainda. Um ano depois tem muita coisa. Muita coisa. Na verdade, mais do que eu vou falar. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a lore e o universo de Gaia, o Prelúdio. Em particular, eu vou explicar a cronologia do momento de criação desse universo até o ponto onde você provavelmente jogaria uma campanha de Gaia. E quando passarmos por isso, vou falar de algumas outras coisas importantes, tipo divindades, legados, que são as raças desse universo, alguns continentes, mas vou me focar um pouquinho mais em contar uma história linear de como as coisas aconteceram em sequência, ok? E antes de entrarmos na história em si, para explicar o gênero de Gaia, o Prelúdio, o subgênero fantasioso dele, ele é um high fantasy, porém, na minha visão, ele entra em um subgênero que eu inventei e tirei da bunda, e que eu gosto de chamar de high fantasy, que é tipo aquele irmão muito good vibes e muito estranho do high fantasy, que tem umas conversas meio loucas sobre o mundo e o universo ao nosso redor. É tipo um high fantasy, só que muito maluco, por isso que é legal. Com isso dito, vamos começar a história do universo de Gaia, o Prelúdio, e vamos começar do início. E no início não tinha nada. Nada está aqui, nada jamais existiu no nada que já existiu antes. E aí, o nada consumiu a si próprio. Nesse encontro de nadas, foi criado primeiro algo. Esse algo sendo o artesão, uma entidade barra conceito que carrega com si a dádiva da criação. E assim que ele passou a existir, uma outra entidade oposta também passou a existir, chamada o Corruptor. Este portava a sentença da inexistência. O artesão então decidiu que seria muito legal criar mais coisas para que coisas pudessem existir. Então, através da dádiva da criação, ele criou os aspectos, que são entidades que representam algum conceito, mas eles não são personificados. Eles são entidades que são a manifestação desse conceito. Eu vou evitar falar nomes para não ficar muito confuso. Eu vou deixar os nomes na tela, caso vocês queiram ler. Mas para os aspectos, nós temos o ciclo, o tempo, o desejo, o destino. E aí o Corruptor falou, babaca, você é babaca, eu quero fazer um também. E ele criou a dúvida. O Corruptor é o responsável por criar o senso crítico. Eu tô fechadão com o meu mundo Corruptor agora. Com o passar do vago conceito de tempo naquela época, o artesão gerou as fagulhas da criação. Que pelo que deu pra entender aqui, não eram entidades, nem nada do estilo. Eram criação que se transformaram em formas sólidas. E essas formas estavam ali para serem preenchidas e germinadas pelos neteros, que são agora filhos do artesão. Os neteros são entidades que são ferramentas que servem para criar vida com base nas leis ditadas pelos aspectos. Basicamente, os neteros servem para ir até as fagulhas da criação e gerar o mundo ali, de certa forma. E o último netero, a última ferramenta que o artesão criou foi Gaia. Ei, olha só. Gaia teve um problema. Ela cometeu um erro gravíssimo. Um erro que não consigo nem eu mesmo perdoar ela, que foi pensar. Garoteou pra cacete, ô entidade. O artesão então disse, ou eu não sei, eu acho que fala não existia ainda, né? Mas o artesão então decidiu, cara, meu filho tem que ser burro. Então ele foi e baniu Gaia pro canto mais distante possível. Mas Gaia, como não é burra nem nada, como eu comentei agora, pegou uma fagulha da criação. Uma fagulha meio bostinha, meio defeituosa, meio esquecida, como está dizendo no próprio livro. E, nesse canto isolado, germinou ela. Criando 21 deuses diferentes, cada um com sua própria atribuição. Nisso, gerando vida e uma maneira de se proteger caso o artesão ou os aspectos viessem atrás dela. Esse mundo que ela criou se chama Aurora, que é onde o resto da nossa história inteira se passa. Seria então Gaia o prelúdio de tudo? Ai meu Deus, ele falou o nome! A partir daqui eu vou começar a contar essa história de forma mais cronológica, mas antes disso nós temos que falar sobre uma coisinha muito importante que vai ser muito relevante até o final desse vídeo, que se chama Véu. Então, Gaia gerou o plano auroriano, que seria um plano físico, tipo plano de existência mesmo, físico, onde estariam os deuses e seres normais, tipo seres físicos mesmo, e plantas e mar e blá 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 blá. Mas existem outros planos. Tem o limbo, que essencialmente é a pós-vida, na verdade uma parada na pós-vida antes da sua essência de vida ser ressignificada e voltar pra Aurora, ou pelo menos pro Véu, como vamos falar daqui a pouquinho. O domínio sombrio, onde tem as criaturas da noite que ficam tentando adentrar o plano de Aurora. Sim, nós temos vampiros e lobisomens nesse universo, mas eles são de outra dimensão, basicamente. E, além de outros
enquanto nós temos o véu. O véu é um plano vazio e não vazio simultaneamente. Se você conseguir de alguma maneira entrar no plano do véu, você provavelmente vai só ficar maluco e morrer. Mas o véu consegue passar pro plano de Aurora, consegue passar pro plano físico. E o véu é a fonte de toda a energia mística desse universo. Saindo um pouco da narração dramática, o véu é basicamente o sistema de magia e o sistema de evolução desse sistema de RPG. Sistema. O véu é uma energia que vem de outra dimensão e você canaliza essa energia para poder fazer coisas como, por exemplo, tacar uma bola de fogo ou cortar alguém com uma espada, só que mais forte. O véu também pode aumentar as suas capacidades físicas e a sua maneira de usar armas em geral, suas habilidades e tudo mais. Tudo sistematicamente depende do véu de alguma maneira, ou quase tudo, e tudo a partir de agora nessa história vai depender do véu. Então, entenda. Véu igual força mística vinda de outra dimensão que é utilizada como magia. Beleza? Show. Tava muito calor, então eu fui e liguei o ar. Com isso aqui é um novo arquivo de áudio. Eu vou tentar tirar o som de fundo na edição, ok? Desculpa, não é todo mundo que consegue canalizar a energia de uma dimensão pra puxar a energia de outra dimensão e criar tipo um cubo de gelo pra deixar do meu lado. Ok, continuando. Vamos lá, cronologia. Vambora. Gaia fugiu pra um canto, pegou a fagulha da criação e criou um mundo. Aurora, no caso. Lembra quando eu falei que ela criou 21 deuses? Ela, na verdade, criou 20. A gente vai chegar nisso. Esses 20 deuses, que não vão ser citados em uma lista aqui, mas alguns deles vão fazer alguma coisa importante durante nossa história, criam o mundo em geral, a fauna, a flora e tudo mais. E os deuses também criaram os primordiais. Os primordiais são os antecessores dos legados. Danael, o que são legados? Legados vão ser os povos e culturas e raças em geral que vão ocupar a Aurora depois desse início da história que estou contando agora. E cada um dos legados vai ser criado por um dos deuses diferentes. Existem 21, vocês sabem que daqui a pouco vamos ter 21 deuses. Cada deus vai gerar um legado, mas nessa época os legados não eram os legados. Eles eram conhecidos como primordiais, eles eram outros seres. Obviamente tem muitas diferenças entre legados e primordiais, mas eu acho que a principal é que os primordiais eram imortais, ok? Pra ser mais fácil explicar, os legados vão ser os players, basicamente. Quando você for jogar o RPG de Gaia, você vai escolher um legado pra ser a sua raça e é isso. Depois de criar essa base inteira, os deuses também foram e criaram a primeira cidade de todas, chamadas Arba-Xatrá. Arba-Xatrá era imensa. Pensa em São Paulo, só que do tamanho do Brasil. Ah, eu falei Brasil, desculpa, eu quis dizer Pangeia. Os continentes eventualmente vão ser divididos, na verdade daqui a pouco, mas naquela época isso ainda não era o caso. Então Arba-Xatrá era basicamente o mundo de Gaia. E no literal centro da cidade tinha uma torre chamada Torre dos Imortais. Aquilo conectava o plano mortal de Aurora com o plano Edona. Edona é outro plano, como aqueles que a gente já mencionou antes, que é o lar dos deuses e lar da criação. Durante muito tempo mesmo, Arba-Xatrá viveu em paz, tem uma cidade próspera que funcionava bem, só que isso é tipo muito chato, isso é uma história. Vamos pra parte onde dá merda. Atranamad foi descoberto na cidade. Atranamad é a 21ª criação divina de Gaia. Ele é o deus 21 que só sumiu. E Atranamad foi corrompido pelo Abismo, o Abismo sendo um outro plano que surgiu junto com as fagulhas da criação. Lembra quando eu falei que Corruptor nasceu junto com o Artesão? Então, algo parecido aconteceu aqui. E como ele foi afetado pelo Abismo, ele também foi afetado pelo aspecto gerado pelo Corruptor, que no caso foi a Dúvida. Atranamad não foi um deus planejado, ele foi gerado quase que acidentalmente. Ele foi gerado por causa do pecado de Gaia. Pecado esse sendo pegar a fagulha e ir para um canto e criar um mundo para se proteger. Atranamad passou um bom tempo só sussurrando nos ouvidos dos primordiais, espalhando a dúvida para eles, até eventualmente ter sido encontrada e capturada pelos outros deuses. E aí, como ele é um puta brincalhão, ele passou a dúvida pros outros deuses também. Essa dúvida era realmente uma dúvida sobre Arba-Xatrá. Alguns deuses se questionavam se eles realmente deveriam ficar presos nessa cidade, se isso era realmente a vontade de Gaia, todo mundo só ficar naquela cidade gigantesca. E outras divindades ficavam tipo, sim, é isso que nós devemos fazer. Não se sabe por quanto tempo, mas no tempo que devemos ficar aqui, devemos controlar a todos com leis rígidas, impedindo qualquer tipo de rebelião, que qualquer coisa ruim acontecesse com a cidade. Então rolou uma guerra essencialmente entre caos e ordem, com cada deus e talvez cada primordial tomando lados. E essa guerra resultou na queda da Torre dos Imortais, o que fez com que Gaia,
Gaia mesmo ficasse desprotegida, eu falei que ia dar merda. Com esses aspectos, olharam pra bagunça inteira e falaram: otários! O ciclo conseguiu exercer sua influência nos primordiais e agora eles não eram mais imortais. Eles eram parte de um ciclo, esse ciclo sendo a vida e a morte. E o desejo retirou esse aspecto meio idealizado que todo mundo tinha em Yarba-Chatra. Agora os primordiais tinham desejos. Crime se paga com crime. Cada primordial ter seu desejo faz com que banhos de sangue sejam comuns, porque cada um vai atrás de seus objetivos. O tempo também estava lá, mas ele veio para influenciar Esatir, que é um dos deuses, na verdade é o terceiro deus que Gaia criou, e basicamente fazê-lo refletir sobre tudo o que aconteceu. Eu vou tentar não ir muito a fundo na história dos deuses e dos legados, porque é muito nome e fica um pouquinho confuso em um vídeo do YouTube que já tem tanta informação, e também porque senão esse vídeo ia ter 4 horas de duração. Mas o tempo também foi e passou a sua influência pros primordiais também. Agora, sabe, o tempo passa pra eles. Por causa do tempo e do ciclo, muitos primordiais morreram, ao ponto que sobraram pouquíssimos e a partir de agora eu vou chamá-los de legados. Nem todos tinham sido criados ainda nessa época, mas é a partir daqui que o livro começa a chamá-los de legado. Cada um vai para um canto das ruínas de Yarba-Chatra. Não precisa nem apontar que não só a torre foi destruída, a cidade inteira foi destruída. São deuses entrando em guerra, obviamente ia dar uma merda desse tamanho. Cada legado individual se encontrou com seus semelhantes que ainda restaram, foram cada um para um canto. E aí uma das deusas pegou a sua lança, acertou o chão com ela e quebrou o pedaço de terra onde estava todo mundo em 6 pedaços menores. Basicamente, ela criou os 6 continentes de Aurora. E a partir daqui a história vai deixar de lidar com esse lado divino, pelo menos tanto quanto estava lidando agora, e vamos descer um tiquinho na hierarquia de poderes. E é a partir daqui também que começamos a ter registros históricos, no sentido de termos mais ou menos uma ideia geral de quando cada evento ocorreu, porque antes disso nós não tínhamos. Agora, historiadores dentro da lore de Gaia sabem mais ou menos quando esses eventos que eu vou falar agora aconteceram. O Sol não existe ainda. A iluminação se vem apenas da luz das luas, que tem iluminação própria nesse mundo. E eu imagino, pelo menos, que a Torre dos Imortais também era uma estrutura luminosa. Agora que ela não tem mais, tá tudo escuro. E por causa dos aspectos, tá todo mundo tentando só sobreviver. Tinha criaturas OX que habitavam a Aurora do lado de fora de Yarba-Chatra. Como é que se luta contra eles quando você, tipo, pode morrer? Então tá todo mundo deprê e triste, nômade, e ninguém cria uma cidade ou começa uma civilização. E tá todo mundo se afastando cada vez mais. Cada legado só se permanecendo com seu legado e se afastando dos outros cada vez mais. Mas no centro do mundo, onde ficava a Torre dos Imortais, uma tribo de nômades conseguiu absorver parte da energia que estava naquelas ruínas, ao ponto que a influência dos aspectos não os afetou tanto assim. Com isso, eles criaram uma certa filosofia: se em tudo o véu existe, então aspectos, deuses e a própria realidade são proles do véu. E com isso, começaram a tentar explorar o véu mais a fundo. Muitos ficaram malucos, como eu falei, isso acontece caso você tente ir muito fundo no véu, mas outros não, só conseguiram ter acesso a habilidades mais complexas e mais destrutivas e mais quebradora da realidade. Isso não é um termo, mas é essencialmente isso. Essa tribo eventualmente ficou conhecida como Shatrax. Aqueles que se mantiveram bem e começaram a utilizar o véu de maneiras mais complexas se chamaram de Arautos, e os que falharam começaram a ser conhecidos como Caminhantes do Véu e se tornaram criaturas monstruosas que estão em busca de mais e mais e mais energia do véu. Os Arautos, decidindo que eles são muito picas, começaram a matar todo mundo que não era um arauto, aos poucos dominando cada um dos continentes, começando pelo continente Drunar. E aí, eles sumiram. Os arautos e os Caminhantes do Véu, Shatrax em geral, sumiram. Por enquanto. E aí, pouco tempo depois disso, Sol. Os povos nômades da região de Krabesh não eram nômades. Eles eram unidos e viviam nessa cidade chamada Yara, que era regida por esse furry aqui chamada Solasta. Solasta era um animal, no sentido de ser meio burro mesmo. Ele encostou em um espelho que foi criado por essa deusa chamada Prisma, e ela ficou muito puta por isso, porque ela falou: não faz isso. Então ela foi e meio que desmaterializou a cidade. Porém, esse furry divino chamado Fifnir, que no caso é o deus que deu origem ao legado dos Kitari, que é essa raça felina aqui, falou: não vou deixar meu mano Solasta na mão não, tá? E aí transformou Solasta no Sol, uma esfera quente que fica no céu, às vezes vai pro canto, e aí vem a noite, mas ela ilumina e esquenta a todos. O Sol é furry. E aí depois do Sol, tudo começou a dar certo, cidades começaram a ser construídas e culturas começaram a ser formadas. Não era mais um bando de povo nômade, agora eram povos mais assentados. Inclusive, depois da queda de Yara, o povo de Krabesh se juntou e criou a cidade de Jazar. Jazar é a cidade mais antiga de Aurora, ela existe até hoje, e ela na verdade foi a ambientação da mesa de Gaia que eu joguei, que vocês podem assistir aqui. E aí, além de civilização acontecer, um elfo estudou muito a respeito e entendeu por que algumas pessoas conseguiam moldar o véu e outras não. Ele chamou o fenômeno de conseguir moldar o véu e fazer o que você quiser com ele de despertar, e comentou que tem várias trancas do artesão. Quando você vai utilizando o véu
véu e passando por alguns eventos um pouco grandiosos em sua vida, essas trancas vão se quebrando e você consegue cada vez mais e mais e mais fazer alguns feitos um pouquinho peculiares. Magia, ser mais forte, tudo. Com isso ficou um pouquinho mais fácil de compreender como o véu funciona, o que vai ser importante não só para essa história, mas entender como o véu funciona é basicamente como o sistema de magia funciona, então é importante pro RPG em si. E aí um tempo depois de tudo isso, barco é a era das grandes navegações, então os diversos povos e culturas começaram a ir para outros continentes e encontrar outros povos e culturas. Com isso formaram-se novos aliados, novos inimigos, rotas mercantis, o mundo tá funcionando! Começamos a ter alguns eventos como o Grande Chamado, que além de ser um evento mercantil, também serviu para compartilhar sua cultura com outros povos. Claro que tivemos algumas guerras, isso é normal, porém, foi criado o Conselho Auroriano, que é feito para ser uma espécie de ONU, só que de Aurora. Tá tudo indo bem, tá tudo indo super tranquilo. Que tal a gente mudar isso um pouquinho? Em seguida, nós tivemos a Era da Decadência. Perceba que a história de Aurora é baseada em algo indo bem, e depois indo mal, e depois indo bem, e depois indo mal. Agora lembre-se que um dos aspectos é o ciclo. Agora pare e pense e fale, maneiro, só que em voz alta. Lembra como eu falei que começaram a entender como exatamente o véu funcionava e como o véu interagia com os mortais? Sobre a questão das trancas do artesão e como fazer magia com base nisso? Um brother chamado Jason o Messias decidiu, eu vou despertar todo mundo! Então ele começou a vagar pelo mundo e forçar o despertar em todo mundo. Agora uma quantidade avassaladora de pessoas tinha algum tipo de contato com o véu. Quem geralmente tinha contato com o véu eram as pessoas que estão no poder. Afinal, se eu quiser ser rei e consigo estalar os dedos e apagar você da existência, eu vou fazer isso. Agora todo mundo conseguia fazer isso, o que significa revolução. Além de conflitos entre as próprias cidades, nações começaram a entrar em conflitos também. É quase como se cada indivíduo individualmente tivesse uma bomba atômica da noite pro dia. Sabe o Conselho Auroriano? Não, pau no cu deles, não conseguiram fazer nada não, só rolou guerra entre absolutamente todo mundo. A guerra acabou no continente de Vertoni, que hoje em dia é simplesmente conhecido como Continente Devastado e é um dos lugares mais perigosos de Aurora. Então começou com o povo tendo poder, literalmente poder, e indo contra seus opressores, e terminou em, bom, todo mundo tem poder, então vai ter represália, deu merda. E deixa eu ler essa passagem aqui rapidinho. O nome Shatrak é mencionado pela primeira vez em documentos oficiais. E aí em seguida rolou um rolê que é muito importante e ele desencadeia na mudança da Era de Aurora. Até agora tem colocado as datas na tela, só que o calendário é dividido entre Antiga Aurora e Nova Aurora. E o evento que mudou de Antiga Aurora para Nova Aurora é o evento da ruptura que nós vamos construir até lá agora. 928 anos antes da ruptura foi criada a cidade de Titangel, no continente Drunar. A cidade foi fundada por esse brother chamado Kallenberger, que é um feiticeiro e um desperto em geral muito, muito poderoso e de grande renome. Com a sua habilidade e com sua fama, ele conseguiu juntar outros poderosos adeptos do véu para construir essa cidade e ela seria uma espécie de paraíso do estudo do véu. E a cidade era tão pica, mas tão pica que com o passar do tempo, vários não conjuradores ou não usuários do véu em geral, não despertos também, que seja, começaram a se mudar para a cidade e a cidade acabou se tornando uma das cidades principais de Aurora inteira. E aí, no meio dessa vida pacata dentro da cidade, vários conjuradores começaram a desaparecer e isso foi acontecendo com o passar dos anos. Mais e mais conjuradores foram sumindo. Até que, 13 anos após a fundação da cidade, Kallenberger, com seu conhecimento sobre o místico, acabou percebendo um pulso vindo da própria cidade, como se a própria cidade estivesse viva. E aí ele decidiu, vou entrar no véu pra ver o que aconteceu. No plano véu mesmo, no caso. Volta pro início desse vídeo. O que rola quando você entra no véu mesmo? Pois é, não entre no véu. Não é uma boa ideia. Dentro do véu, ele percebeu a presença de e acabou se conectando com uma presença que a gente já conversou algumas vezes aqui. Atenção, Shatrax voltaram. Eu repito, Shatrax voltaram. Esse tempo inteiro, os arautos Shatrax e os caminhantes do véu Shatrax estavam dentro do véu, especificamente presos ali dentro, provavelmente por causa do uso excessivo de véu deles, possivelmente foram puxados pra lá, e de dentro do véu, eles viraram sua atenção para a cidade de Titangel e começaram a devorar parte do plano místico dali, com uma maneira de essencialmente criar materiais para criar a sua própria citadela, chamada Akratia. Isso tudo era quase como uma maneira de se materializar em Aurora. E importante apontar, eram vários arautos com vários caminhantes do véu como soldados, essencialmente. Era um exército inteiro de Shatrax. E aí Kallenberger
pensou, ih, fudeu muito pro Remo. O que eu faço? Já sei o que eu faço, vou matar todo mundo! Ele precisava de uma maneira de enfraquecer a conexão entre a Aurora e Arcratia. Então ele explodiu a própria cidade. Pelo menos é o que dá pra entender. Ele desmaterializou todo mundo que tava ali. A cidade em si, a vegetação local, as florestas, os rios, os moradores, tudo desapareceu, deixando apenas uma cratera gigantesca. Cratera que estaria lá até hoje e é um dos pontos mais místicos de Aurora. E perigosos também, ó. Mas pelo menos isso resolveu a situação dos Shatrax. Mentira, resolveu porra nenhuma, não. Os Arautos não conseguiram passar de início, mas eles ainda estavam ali, né? Tinha um pouquinho de resquício deles na cratera. Não ia demorar muito pra eles passarem. Na verdade, esse evento acabou causando rasgos na realidade em toda a Aurora. Várias fissuras que dão pro véu começaram a se abrir. E por elas, os caminhantes do véu invadiram a Aurora. O Conselho Auroriano decidiu, cacete, vamos fazer coisa. E eles criaram uma força especializada para lutar contra os caminhantes do véu, chamado Alvorecer Dourado. Nome meio simbólico, sim. E o Alvorecer Dourado conseguiu vencer, na verdade. Eles desenvolveram técnicas de anticonjuração para atacar a galera de volta no véu e conseguir fechar as fissuras. Depois disso, construíram uma fortaleza na cratera deixada por Titangel para assim dar um ponto final nessa história. E realmente tudo foi resolvido. Conseguiram empurrar os caminhantes do véu de volta pro véu e a relevância do Alvorecer Dourado meio que foi se perdendo porque esse evento meio que foi sendo esquecido. Pelo menos pela maior parte da população. O problema é que não foi todo mundo. E é aí que chegamos na ruptura, 800 anos depois disso. Existe um legado chamado Carratzas que tem uma conexão um pouco profunda demais com o véu. O corpo deles é um bocado deformado devido a isso. E aí, aproximadamente 100 anos antes da ruptura, tinha esse Carratzas chamado Keldana, que era um feiticeiro muito habilidoso, se pá o maior prodígio de sua geração. Só que ele sumiu. Do nada ele simplesmente desapareceu de uma maneira um pouquinho similar aos conjuradores de Titangel. 100 anos depois, ele voltou, sua aparência estava ainda mais distorcida comparada com o que seria comum para os Carratzas, e ele estava quebrando vários tabus do Carratzas, como por exemplo o uso de magia de sangue. De novo, eu não vou conseguir ir nos específicos da cultura de cada um dos legados, então só vamos seguir. E aí ele subjuga os Carratzas de sua cidade natal e os força a servi-lo. Ele recebe a alcunha de Tirano de Sangue, e aí começa a conquistar tudo que existe, basicamente. O continente Vertônia, o continente natal dos Carratzas, foi dominado, e alguns outros, como Aenor e Drakkar, também começaram a ser tomados. Danael, como é que ele ficou tão poderoso assim? A resposta começa com S. Sim, Shatrax, parabéns, você acertou. Ele é um servo leal do Shatrax. Na verdade, ele e mais uma galera toda que acabaram criando uma religião pro Shatrax, chamando eles de deuses antigos. O objetivo do Keldanas e do resto da sua legião é, obviamente, tirar o Shatrax lá do véu, e a ideia dele é fazer isso através de sacrifícios de sangue. Então ele basicamente só causa um genocídio, casualmente vai andando por Aurora inteira e causando um genocídio. E ele basicamente conseguiu, nenhum lugar era seguro. Muita gente morreu, tava todo mundo fudido. Até que uma aliança foi formada para conseguir ir contra eles e os falsos deuses / Shatrax. No caso, a Companhia Carmesim. De início, nós tínhamos Mador, um Minotauro, Hyneko, uma Seiko e Fengral, um Draenor, que eram avatares dos deuses que criaram cada um de seus legados. Avatares sendo essencialmente escolhidos dos deuses para conseguir ir contra Keldanas. Eles começaram a reconquistar alguns dos territórios de Keldanas, e seu objetivo era encontrar outros avatares, até eventualmente conseguir juntar os 21 avatares de Aurora. Um escolhido dos deuses pertencentes a cada uma das espécies criadas pelos deuses se aliaram para ir contra Keldanas. A batalha final ocorreu, obviamente, nas ruínas de Titangel. E no fim das contas, eles conseguiram derrotar Keldanas e a Aurora finalmente pôde respirar. Obviamente não foi uma batalha sem perdas, muitos dos avatares morreram no combate, e o pior de tudo, após a derrota dos Keldanas, os Carratzas foram culpados por tudo isso. Linastra, a avatar dos Carratzas, decidiu se sacrificar por todos, aceitando ser executado em praça pública por causa das ações de um membro da sua espécie, sendo marcada na história como uma inimiga, uma desgraça. E após esse ocorrido inteiro, os deuses decidiram se afastar do plano dos mortais, com isso diminuindo muito o poder que os mortais podem possuir. Isso tudo para impedir que Gaia seja destruída, porque com a ruptura isso essencialmente quase aconteceu. Ok, acabamos. Finalmente acabamos. A história da Aurora é antiga, ainda tem a nova.
Porém, eu vou dizer, é muito mais rapidinho, é muito mais fácil. Então vamos lá, vamos pra Nova Aurora rapidinho. O quase apocalipse essencialmente aconteceu, o que significa que uma boa parte da população de Aurora morreu e que boa parte das cidades, vilas, tudo também foi destruído. Ou seja, precisamos reconstruir. A Avatar dos Veneres e o Avatar dos Humanos criaram a Inquisição Escarlate com o objetivo de caçar os remanescentes do exército de Quel'Danas. Darnawell, a primeira árvore, uma entidade antiga que era literalmente a primeira árvore, durante a guerra deu origem a um novo legado chamado Alarunis. Então agora tem mais um legado. Com o afastamento dos deuses, várias religiões começaram a ser criadas e a relação em geral dos povos ficou mais forte. Menos conturbada, talvez. Ainda com conturbação, porque óbvio, mas menos. Em geral, não havia mais tanto assim o conceito de separar cada legado em uma área e era isso. As cidades eram livres, cada legado iria para onde quisesse ir. O mundo ficou mais unido em geral. E com o passar dos séculos, entramos numa era de heróis. Os perigos de Aurora deixaram de ser apenas criaturas antigas voltando, abrindo um caminho pelo véu. Isso ainda poderia acontecer aqui e ali, mas agora feras e aparições, qualquer tipo de criatura assim já pertencente à Aurora começou a ser mais presente. Mas ao invés de ser um perigo de o mundo vai acabar, era algo talvez um pouco mais pacífico. Uma criatura gigantesca, vamos usar o que nós sabemos para derrotá-la. Porém, o mundo não é um morango, né? Com o tempo, perigos mais reais foram surgidos. Seja conflitos de interesses entre as nações, seja alguma fissura do véu abrindo e causando um caosinho, sejam os terríveis presentes que os aspectos da dúvida e do desejo deixaram para todos. Conflito sempre vai surgir, sempre vai ser sério, porém, sempre pode ser consertado. Esse é o conceito do ciclo, afinal. Não é que esta parte da história de Aurora não tem muita coisa, é que ela ainda está sendo escrita. Afinal, provavelmente seria aqui que você ambientaria sua campanha de Gaia o Prelúdio. O que ocorrerá nas suas campanhas é o próximo passo da história de Aurora. Uma tragédia pode ocorrer, tudo pode dar errado, porém, tudo pode ser consertado e Aurora pode prosperar mais uma vez. Afinal, esse é o ciclo. E é aqui que nós terminamos a história de Gaia o Prelúdio. Obviamente, essa não é toda a lore de Gaia, eu queria apenas explicar a trajetória do mundo até um ponto onde você começaria uma campanha, mas cada legado tem sua lore, cada organização nesse mundo tem a sua lore, tem muita coisa e eu não consigo falar sobre aqui. Caso vocês tenham muito interesse, eu estaria muito disposto a explicar o resto das coisas de Gaia que eu não falei. A história dos legados, das organizações, dos continentes. Eu estaria muito ok de fazer isso porque esse vídeo foi muito divertido de fazer. E se você gostou e se interessou por toda essa história e esse universo que eu contei aqui, por favor, considere apoiar Gaia no Catarse. Gaia é, tipo, muito legal. E eu falo isso muito honestamente. Não só essa lore inteira que eu contei é muito legal. Eu gosto muito desse sistema. Esse sistema é muito bom e eu panfleto ele volta e meia no meu Twitter, na verdade. Então vai lá apoiar o projeto. O link está na descrição. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!